disputa imperialista marcou o final do século XIX entre França, Grã-Bretanha e Alemanha. A Alemanha era um país recém-unificado, com crescente industrialização, e entrava na disputa pelo mercado consumidor europeu. Isso ameaçava a supremacia da Grã-Bretanha. Lembrando que a Grã-Bretanha contempla a Inglaterra, Escócia e País de Gales. Os franceses queriam uma revanche contra a Alemanha, pois perderam a Guerra Franco-Prussiana e os alemães se apropriaram das terras de Alsácia-Lorena em 1870. No final do século XIX, na Conferência de Berlim, os países europeus partilharam a África para terem novos mercados consumidores e matéria-prima barata ou de graça. O neocolonialismo, ou o novo colonialismo, estava acontecendo para representar potência econômica. Como também a disputa pela Península Balcânica, dominada pelo Império Otomano e desejada por ter caminho fácil e rápido aos mares Negro e Mediterrâneo. A rivalidade entre os países emergentes europeus levou à criação de acordos e alianças. De um lado, a Tríplice Aliança com o Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Reino Itália. Do outro lado, a Tríplice Entente, com Rússia, França e Grã-Bretanha. A cada ano, a rivalidade entre os países aumentava cada vez mais e junto crescia a produção de armas potentes e o serviço militar se tornou obrigatório em diversos países europeus. O movimento nacionalista, que é aquele que eleva o próprio país diante dos outros a ponto de odiar o outro, estava em ascensão pela Europa. A desculpa para iniciar a guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, morto por um nacionalista sérvio. Em 28 de julho de 1914, iniciou a Primeira Guerra Mundial. A Guerra de Trincheiras. Grandes valas onde os soldados se escondiam para atacar o inimigo. Todo o resultado da Segunda Revolução Industrial ficou nítida na Primeira Guerra, nos campos de batalha, através de armas. Lança-chamas, morteiros, granadas, pistolas e revólveres, rifles, metralhadoras, tanques. Armas químicas com gás letal, como o gás verde e amarelo, o gás de cloro usado pela Alemanha, altamente venenoso, e o gás de mostarda, que praticamente não tinha cheiro e levava à cegueira temporária. A Rússia, gigantesca em território, o maior país do mundo, com grande parte não habitável devido às baixas temperaturas, viveu séculos sob o domínio dos czares. Czar era o rei da monarquia absolutista que detinha todo o poder e não havia participação política de todos. Os czares desfrutavam de grandiosos e luxuosos palácios, enquanto a maior parte da população camponesa vivia na miséria. O século XX, para a Rússia, foi controversa, pois enquanto muitos passavam fome, havia um crescente desenvolvimento da indústria nas áreas urbanas. Os operários russos não tinham leis trabalhistas para auxiliá-los, ganhavam baixos salários, trabalhavam de 12 a 16 horas por dia. Os estudos feitos por Karl Marx e Friedrich Engels durante o século XIX, observando a indústria na Europa, seus desdobramentos, apresentou a exploração do trabalho para o mundo. Anos depois, esses estudos foram chamados de teoria marxista, em que mencionava que a situação do operário explorado, chamado de proletariado, só mudaria caso os trabalhadores assumissem o poder e não mais fossem dominados pela burguesia. As ideias marxistas chegaram à Rússia e provocaram a primeira ação, a formação do Partido Operário Social Democrata. Esse partido se dividiu em dois, os mencheviques, que apoiavam um acordo com a burguesia e processo gradual de mudança para o socialismo, e os bolcheviques, uma aliança entre os camponeses e operários para derrubarem os czares. Em 22 de janeiro de 1905, manifestantes se dirigiram ao Palácio de Inverno do czar Alexandre II para entregarem um abaixo-assinado pedindo melhores condições de trabalho e vida, mas foram recebidos com uma brutal repressão. Homens, mulheres e crianças foram assassinados a mando do czar. Foi chamado como o Domingo Sangrento.
Foi então que os operários se reuniram e protagonizaram a Revolução de 1905, com ações organizadas para enfrentar o governo, e a pressão foi tão grande que Alexandre II permitiu a criação de partidos de oposição quando surgiram os sovietes. A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi uma tentativa de domínio da região balcânica, com acesso aos mares Negro e Mediterrâneo. Mas os soldados russos eram despreparados com armas inferiores aos demais países. A guerra só trouxe mais problemas econômicos à Rússia e mais fome à população, o que gerou revoltas, greves e levou à derrubada do czar Alexandre II. Foi implantado um governo provisório, comandado pelos mencheviques na Revolução de fevereiro de 1917. Os líderes dos bolcheviques, Vladimir Lenin e Leon Trotsky, estavam exilados na Sibéria, retornaram só em abril de 1917, escreveu as Teses de Abril e derrubaram o governo provisório. Os sovietes assumiram o poder com a liderança de Lenin e as primeiras ações foram a saída da Rússia da Primeira Guerra, pois gerava um alto custo aos cofres, estatização de bancos, estradas de ferro e indústrias, confiscos de terras da nobreza e da igreja que foram distribuídas aos camponeses. Essa tomada de poder gerou um incômodo na nobreza, burguesia e no clero russo, e assim começou uma guerra civil na Rússia. Houve um enfrentamento entre o exército branco dos mencheviques contra o exército vermelho dos bolcheviques. Diante dessa situação, os bolcheviques que estavam no poder tomaram ações chamadas comunismo de guerra, com a suspensão da liberdade de imprensa, de greves e de associações de trabalhadores, a proibição dos partidos mencheviques e socialista revolucionário e a execução do czar e sua família, que estavam presos. A partir desse momento, não há mais um sistema socialista ou comunista em andamento, mas sim uma ditadura. Ditadura, governos totalitários, não permitem participação popular em qualquer setor, o que contraria totalmente a teoria marxista sobre socialismo ou comunismo, a qual inspirou as revoltas na Rússia. Ditaduras são proibições e repressões, não possibilitam ao povo ser soberano. O fim da Primeira Guerra Mundial só foi possível com a entrada dos Estados Unidos, que a princípio era neutro, fornecendo dinheiro, armas e artigos manufaturados aos membros da Entente. Os Estados Unidos disponibilizou 1,5 milhão de soldados em 1917, fez com que alemães recuassem e assinaram a rendição em 9 de novembro de 1918. Foram mais de 8 milhões de mortos, além da contaminação pela gripe espanhola, que abateu muitos soldados. O nome gripe espanhola se deve à Espanha, pois foi o único país que admitiu que seus soldados foram infectados pelo vírus influenza, sendo que nenhum outro país teve a mesma coragem de assumir. Até hoje, não há confirmação da origem da gripe espanhola, mas há pesquisas que apontam para a origem do vírus em uma fazenda dos Estados Unidos. Em 1919, na Conferência de Paris, a França e a Grã-Bretanha não concordaram em preservar os países perdedores. Com o fim dos impérios austro-húngaro e otomano, toda a responsabilidade pela Primeira Guerra Mundial recaiu sobre a Alemanha. Os alemães assinaram o Tratado de Versalhes, assumindo a culpa pela guerra, devolveram as regiões mineradoras de Alsácia-Lorena à França, se comprometeram a pagar indenização aos vencedores, perderam as colônias na África e foram obrigados a entregar uma faixa de terra à Polônia com acesso ao mar, conhecida como Corredor Polonês. Os alemães nacionalistas chamaram o Tratado de Versalhes como Ditado de Versalhes. A Guerra Civil Russa terminou em 1921, a população russa continuava na miséria e sob ditadura, e a partir de 1922, a Rússia passou a ser chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.